Bom dia. Hoje eu e minha equipe iremos apresentar o trabalho de socioemocional. A minha equipe é composta por mim, Miguel, Clarice e Alexia, que falaremos sobre a exclusão causada por um preconceito que vem crescendo a cada dia ao redor do mundo, dando destaque na Europa principalmente. A questão da xenofobia, ok? Então, a xenofobia é um nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude dos grandes fluxos migratórios que têm acontecido ao redor do mundo, dando ênfase e exclusividade para a Europa, onde tem sido como epicentro para os deslocamentos movidos tanto da África quanto da Ásia. O ódio e repulsa que caracterizam a xenofobia estão relacionados com questões históricas, sociais, culturais e religiosas. A xenofobia sempre é fruto do desconhecimento e também pode ser acompanhada pelo etnocentrismo. Ela falou, aí, você é haitiano, pô. Ela falou isso. Pra mim não pra mim. Sou haitiano, você é haitiano? É, sou haitiano, ele tira. Fui na agência do trabalho para procurar as vagas. Me deu um papel da vaga para fazer entrevista no McDonald's. Depois de mais de 6 meses não tirou a bala do Não pé? tirou a bala, não. Tem dois rapazes que eu conheço, tá com bala no pé ainda. Logo fui lá, encontrei uma moça, apresenta as cartas. Logo ela me falou, aqui não estamos a precisar de estrangeiro não. Precisa de mentes negros não. Quando eu falo para o motorista, conversar com essa pessoa para dar-te a direção, para levar-me até ela. E esse motorista olha para mim e depois me fala, não trabalhar com negra. E se foi embora. Some people look at you as a cast out, somebody you don't deserve to have such a good office setting. You don't deserve to use this. You don't deserve to use that. O que você sentiu na hora? Muita tristeza. Eu queria morir-me. I experienced that in my working place. Me han atacado diciéndome cosas como extranjera, ustedes vienen para acá para robar nuestros trabajos, vuelva a su país. Semana passada eu estava voltando tarde da aula e passei em frente a um bar, eu odeio passar em frente de bar sozinha. E o cara gritou, mulher bomba. When I started saying about it, started complaining, I was sacked without any reason. E foi automático, assim, eu parei e voltei e falei, mais respeito. E ele começou a gritar que nem um desesperado, mulher bomba, mulher bomba, mulher bomba. Os brasileiros são vítimas de xenofobia principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Porém, essa realidade não impede que no país exista esse preconceito contra outras pessoas. Além disso, vale ressaltar que essas práticas acontecem contra os próprios brasileiros. Os haitianos e venezuelanos, por causa do grande número da migração dessas nacionalidades no Brasil, são os mais afetados. Frequentemente, bolivianos, angolanos e moçambicanos e outras pessoas de outras nacionalidades africanas também sofrem o impacto da discriminação. Mas há também outro lado da xenofobia no Brasil. Aquela que é reproduzida contra os próprios brasileiros que são originários de outras regiões do país. Isso é muito comum em locais que recebem grandes quantidades de pessoas à procura de um emprego e de uma vida melhor. Em geral, esse preconceito manifesta-se contra outras pessoas da região norte e nordeste do Brasil. A xenofobia na Europa é um problema social e político que vem ganhando proporções cada vez maiores, gerando uma ampla discussão internacional sobre o assunto. O aumento dessas migrações internacionais estão geralmente ligadas a fatores de repulsão e de atração. Os primeiros são aqueles que contribuem para a saída rápida do migrante, seja por razões econômicas, por falta de recursos naturais, por crises humanitárias ou ocorrência de guerras ou guerrilhas.
Já os fatores de atração são aqueles que se relacionam às condições oferecidas pelos lugares de destino, como uma economia estável ou uma grande oferta de emprego, melhor qualidade de vida, entre outros elementos. No caso da Europa, há uma combinação de ambos os fatores. De um lado, a população de países subdesenvolvidos busca no, abre aspas, velho continente, fecha aspas, além de emprego, melhores condições de vida e fugindo da realidade econômica de seus locais de origem. Com isso, há uma grande quantidade de estrangeiros vivendo na Europa, com uma estima de 6 milhões de pessoas, entre imigrantes legais e ilegais. E autoridades irlandesas estão investigando uma série de ataques contra trabalhadores brasileiros no país europeu. Veja na reportagem especial do correspondente Felipe Killing. A Irlanda é o destino de muitos brasileiros por uma série de motivos. Não está entre os países mais caros da Europa, tem o inglês como língua oficial e oferece vistos com uma certa facilidade para estudantes. Apesar de ser um local considerado seguro e com uma população no geral receptiva, há problemas por lá também. Xenofobia, infelizmente, é algo que existe em qualquer lugar. Mas o que a comunidade brasileira em Dublin tem reclamado é que os ataques a eles têm crescido, principalmente contra quem trabalha com entrega de comida. Muita coisa mudou. O cenário hoje em dia agora é totalmente o oposto do que era antes, há um ano atrás, quando eu cheguei aqui. Não que não acontecessem essas coisas, esse tipo de coisas, aconteciam já. Mas agora está se tornando, como eu te falei, está tomando uma proporção fora de controle. São muitas histórias de violência e elas partem principalmente de gangues de adolescentes. Fui atacada por 3 meninos deles enquanto eu fazia uma entrega. Vieram para roubar minha bicicleta. No primeiro momento eu tentei impedir, né? Porque eu tenho uma bicicleta elétrica e o custo dela aqui é muito alto. E eu tentei defender. Eu levei um murro, acabei caindo no chão e eles levaram a bicicleta. Durante a entrevista que a produtora Stephanie Rigamonte fazia com Felipe Fernandes, alguns desses garotos apareceram. Esses grupinhos de moleque que fica mexendo a gente. Ah, são esses? Caramba! Só que esses eles parecem ser mais de boa. E eu não tô com mochila de delivery, eu tô do lado de casa. Esses ataques têm ganhado cada vez mais destaque na imprensa irlandesa. E as autoridades estão sendo pressionadas a agir. A empresa Deliveroo, inclusive, solicitou uma reunião com a polícia para que o assunto seja debatido. A violência é um dos motivos que fazem com que muitos brasileiros se mudem para a Europa. Mas o que muita gente não imagina é que mesmo numa escala menor, aqui há muita violência também. E quando se é estrangeiro, a sensação que se tem muitas vezes é de falta de amparo. A gente já tentou contratar a embaixada, tentar para eles intervirem, mas todas as vezes a gente não tem um retorno. E a polícia daqui, principalmente contra esses knackers, para eles são apenas crianças. Oisin O'Connor é um político irlandês do Partido Verde. We have some racist politicians in Ireland as well, and that reflects the people who vote for them. Obviously, these politicians are widely rejected by the majority of the people in Ireland. É importante destacar que brasileiros e irlandeses, na maioria dos casos, se dão bem. São povos receptivos e abertos a novas culturas. Eu sou um exemplo. Essa aí é minha esposa, que é irlandesa. E aqui, toda a família dela, que agora é minha família também. E eu só tenho coisas boas para falar deles. A lot of Brazilian people have come to Ireland to study and then stayed to work, and they've been here for many years, and many people are happily living in Ireland and established and having families here. I hope that people in Brazil don't feel like there is only negative things happening between people in Brazil and people in Ireland. Nothing could be further from the truth.